Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 7 de dezembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 3 do mês de Tevet, do ano 5782. Estamos aqui em uma lição a cada dia, com o nosso Rabino Rav Tzvi Chaim sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. E dentro desse escopo, o nosso Rabino, ele fala para conosco sobre o poder de exercermos a fala, que de fato está muito mais além da nossa percepção. A fala, ela é de fato algo muito importante. Ela pode ser uma bomba atômica ou ela pode ser um campo florido, um campo onde há muitos frutos, árvores frutíferas, ou um campo deserto, onde só há morte e destruição. O poder da palavra, o nosso Rabino Rav Tzvi Chaim tem trazido para nós cada vez mais a concepção que nós precisamos entender sobre exercer o poder da fala e a arte do silêncio. Então nós estamos aí no nosso dia a dia, uma lição a cada dia, com o nosso Rabino Rav Tzvi Chaim, realmente movendo, mexendo, remexendo, realmente com o nosso eu, para que nós possamos aí de fato compreendermos de uma forma bem simples, mas também bem contundente sobre o poder da fala. Então o nosso Rabino Rav Tzvi Chaim, ele fala que, de fato, o Lashon Hará, que é a maledicência, a fofoca, etc., é tão possante que pode apagar os méritos de uma vida inteira de aprendizado da Torá e a observância de mandamentos. Então vejam bem como que o Lashon Hará é algo tão grave que ele simplesmente apaga todos os méritos. Não adianta nada você, entre aspas, estar aí no bem bom, achando que é um grande sábio, um grande entendido, que você faz realmente donativos, doações de tzedakah, que você cumpre A, B e C de mandamentos, mas esquece que Lashon Hará também precisa ser cumprido. Então, o Lashon Hará, a língua maldita, maledicência, fofoca e etc., ela tem o poder de apagar os méritos de quem quer que seja, e dessa forma, então, a pessoa, ela simplesmente perde todos os méritos. Por causa do quê? Simplesmente por causa de um pedacinho de carne, a qual se chama de língua. Então, por isso, é muito perigoso essa história. Exatamente da mesma forma como as consequências negativas do modo de falar podem ser tão vastas, as consequências positivas de uma fala adequada são ainda maiores. Se a consequência das falas negativas é que nem uma bomba atômica, no modo de dizer, então as consequências positivas de Lashon Tov, de uma língua abençoada, de uma língua que sabe falar coisas positivas, adequadas à luz dos olhos do Eterno e à luz da sua palavra, então as consequências, elas são muito mais positivas do que todos os efeitos bombásticos do Lashon Hará. E dentro desse aspecto, um dos nossos grandes sábios, Gaon de Vilna, ele nos fala que a palavra adequada, a fala adequada, é o maior de todos os fatores que determinam nossa porção do mundo vindouro. É importante nós estarmos atentos a isto. E isso está diretamente ligado conosco a cada
fração de segundo que nós vivemos. Pela nossa palavra, pela nossa própria língua, pela nossa própria boca, ou nós descemos abismos, ou nós subimos céus. Depende como você fala. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rabino Hafetz Haim nos ensina que a observância dessas leis habilita as nossas orações, valida o nosso aprendizado da Torá, acessa a proteção divina e invoca as muitas bênçãos que Deus, em sua benevolência, em sua bondade, em Hesed, está aguardando para oferecer-nos e presentear a cada um de nós. Então, na realidade, segundo o nosso Rabino Hafetz Haim, essas dádivas celestiais, elas estão exatamente no poder da nossa fala, não no poder porque você obedece 99,9% dos mandamentos e mais ainda você dá de tzedakah. Mas se 0,1% você não guarda a língua, cai tudo por terra. Simplesmente isso, cai tudo por terra. É uma bomba atômica. Por isso que o nosso Rabino Hafetz Haim diz que o Lashon Hará, ele tira todos os méritos de uma pessoa. Por aí você tem uma base, realmente, como que Lashon Hará, a língua maldita, é uma desgraça na vida da pessoa. Então, você escolhe se você quer bênçãos verdadeiramente ou se você quer desgraças. Aí é que está. Simplesmente isso. Então, cuidado com aquilo que se fala, porque será para ti ou bênção ou maldição. Simplesmente isso daí. Ok? Então, o nosso Rabino Hafetz Haim, dentro dessa palavra, que ele nos fala na introdução do seu livro, e a lição de hoje, ele nos fala sobre escolha a sua companhia. Devemos evitar associar-nos com determinados grupos de pessoas, a menos que saibamos que os seus membros são cuidadosos em relação à fala proibida. Se as circunstâncias exigirem essa associação, devemos limitá-la a um mínimo, mantendo silêncio sempre que possível. Até um único pecador pode estragar um grupo inteiro, tornando necessário que se evite a sua companhia. Então aqui, nesse começo da nossa lição de hoje, o nosso Rabino Hafetz Haim fala sobre a questão que nós devemos evitar associar a determinados grupos de pessoas. Antes de nos associarmos a qualquer grupo, nós precisamos analisar que tipo de grupo é essas pessoas. Elas são compromissadas com a verdade? Elas são compromissadas com o amor ao próximo? Elas são compromissadas com o temor a Deus? Elas realmente são vigilantes na sua fala? Caso contrário, evite, não se misture. Sim, essa é uma realidade. É aquela realidade lá, daquele programa do Chaves, que tem aquela parte lá do Kiko, gentalha, gentalha. Realmente, com gentalha não se mistura. Você pode estragar toda a sua vida. Simplesmente assim. Mas também o nosso Rabino diz, se por circunstâncias ali a sua vontade, a sua percepção, você é obrigado a associar aquele grupo de pessoas, por exemplo, você está numa sala de aula, você está num grupo de trabalho, então é o horário do lanche, o intervalo, e o grupo de trabalhadores, etc., ou algo semelhante, estão ali num determinado espaço e são obrigados a estarem ali juntos naquele determinado espaço. Então não tem como você sair fora. Você vai ter que ficar com aquele grupo de pessoas.
Mas aí o rabino Rav Sirai diz, então se caso você é obrigado a ficar com um determinado grupo de pessoas em que realmente eles não são compromissados com amor ao próximo, então você evite falar o mínimo possível, para que você não seja achado em culpa junto com realmente o pecado daquele grupo, de fazer e falar lashon hará, fazer maledicência, falar mal dos outros, fofoca, coisas negativas que estejam acompanhadas com raiva, ódio, inimizades e por aí afora vai. É um tipo de grupo de pessoas que não devemos nos associar, porque Deus não está presente num lugar desse. Deus não se faz presente no meio de um grupo dessa forma. Mas quando você é obrigado a estar no meio desse grupo, alheio à sua vontade por questões, ou uma sala de aula, um grupo de trabalhadores, e vocês estão no mesmo turno, e nesse turno é o mesmo período do café, do almoço, e vocês têm que estar juntos no mesmo espaço, então o conselho é: fale o mínimo possível, para que você não seja encontrado em culpa junto com aquele grupo. E também dentro desse espaço, né, o poder da língua destruidora, o próprio rabino Rav Sichaim diz, né, um único pecador, ele pode estragar um grupo inteiro. Se 10 de um grupo, tem ali 10 pessoas de um grupo, né, ou 100 pessoas de um grupo, que nós vamos ver aqui a respeito disso daí. Então, tem um grupo lá de 100 pessoas. Entre essas 100 pessoas, tem um lá que é um fofoqueiro. É aquela pessoa que ela gosta de falar mal dos outros, gosta de falar coisas negativas, sempre está arrumando enguiço. Ela põe a perder o grupo inteiro por causa da sua língua maldita. Então, a lashon hará, a língua maldita, a maledicência, a fofoca, a fala negativa, alicerçada, alimentada pelo ódio, pela raiva, ciúmes, inveja e companhia limitada, é uma desgraça para um grupo de pessoas. Põe tudo a perder. Então ainda, né, nos fala o Sefer Rosh Hagivah, nos escreve neste livro, né, nesses conselhos, falando da seguinte forma: fica alerta, meu filho, sobre o que rei Salomão disse. Está escrito em Provérbios capítulo 23, verso 9. Nos ouvidos de um nécio não fales, para que ele não calunie a sabedoria das tuas palavras. Cuidado com um grupo de 100 homens, entre os quais se encontre um único zombador ou insensato. E certamente, se um dos tolos for um homem sábio aos seus próprios olhos, pois esse é o louco por excelência, fortalece-te para permanecer em silêncio nessas reuniões. E não discutas nada em absoluto com esta pessoa. Mesmo que fales todo tipo de sabedoria, eles, os zombadores e os loucos, te superarão e te darão desgraça, pois está escrito ainda em Provérbios capítulo 11, verso 2. A iniquidade aparece e a desgraça é a consequência. Se você quiser conversar numa dessas reuniões com um homem como você, tome cuidado para que as tuas palavras não atinjam os ouvidos do zombador. Assim aconselham as Escrituras: aos ouvidos de um nécio não fales, em vez de não fales com o nécio, né? Então, dentro desse escopo aqui, está dizendo, é diferente de você conversar com um nécio, um louco. É diferente de você falar aos seus ouvidos.
O que significa falar aos ouvidos do nécio, desse zombador que é qualificado como um louco, porque ele se acha sábio aos seus próprios olhos e é um zombador. Ele zomba de tudo e de todos. E quando ele escuta alguma coisa que é de inteligência de fato, ele, por ser um zombador, um nécio, um louco, ele zomba daquilo, ele escarnece daquilo. E ele faz com que você seja uma piada no meio dos grupos, no meio do grupo. Então, por isso, não fale ao ouvido do nécio. Não é você não conversar com o nécio. Conversar com o nécio, né? Conversar com o louco em si, esse que se acha o sabidão, mas é um zombador, ele é um louco por natureza, porque ele zomba de tudo e de todos. Ele zomba da verdade, da sabedoria, e ele zomba de Deus. Então, conversar com ele, bom dia, boa tarde, tudo bem, como está? Conversar sobre o trabalho, por exemplo, você está conversando com ele. Agora, não fales aos seus ouvidos. Significa não dê conselho a ele. Não repreenda ele. Por quê? Porque ele é um zombador. Como está escrito em próprio Provérbios, se você corrige o nécio, o louco, o zombador, você adquire um inimigo. Mas se você corrige um sábio, você conquista um amigo. Essa é a diferença do nécio e do sábio. O sábio é aquele que tem conhecimento da realidade. Não sei nada, estou aprendendo. O nécio, o zombador, o louco, é aquele que se acha o bambambam, o bonzão. Sabe tudo. Procura trazer as pessoas aos seus pés para escravizá-las pelas suas palavras. Esse é um zombador, um nécio, um louco. Por isso o provérbio diz, esse é o maior dos loucos. Porque o verdadeiro sábio é aquele que sempre diz, não sei nada, estou aprendendo. Ainda estou aprendendo. O nécio, o zombador, o louco, o maior dos loucos, é aquele que se acha que sabe tudo, que é o bambambam, é o bonzão do grupo, é o maioral do grupo, é o centro das atenções do grupo, e por isso ele é um zombador. Se no meio do grupo aparece alguém com uma palavra mais inteligente do que a dele, não precisa de muito esforço para com esse tipo de pessoa de apresentar uma palavra mais sábia do que a dele, ele rapidamente procura escarnecer aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa seja uma piada no meio do grupo. Então, por isso, o nosso Rabino Hafetz Haim, ele nos fala nesta lição de hoje, escolha a sua companhia, saiba escolher a sua companhia. Baseado em Provérbios, que é onde ele está nos trazendo essa palavra de hoje, essa lição de hoje, né? Então, ele nos fala no capítulo 23 de Provérbios, lá no verso 9, é onde está essa passagem. Não fales ao ouvido de um tolo, pois ele desprezaria a sabedoria de tuas palavras. Então ele vai escarnecer de você, da sua palavra e da origem da palavra, porque você fala uma palavra de sabedoria que é proveniente em Deus e na sua palavra, ele automaticamente vai zombar de ti e de Deus. O verso 12 diz, dedica teu coração ao aprendizado e teus ouvidos às palavras de sabedoria. Aqui está o local do verdadeiro sábio, do verdadeiro temente aos céus, do verdadeiro temente a Deus. Ou seja, ele dedica o seu coração ao aprendizado. Ele nunca diz, eu sei. Ele sempre diz, estou aprendendo.
Eu sou um eterno aprendiz. Mas ele não fala de boca para fora. Ele vive essa realidade. A sua expressão, o seu comportamento é de um aprendiz. Com humildade, com simplicidade, mas trazendo sempre edificação para aqueles que o ouvem. Então, dedica teu coração ao aprendizado e teus ouvidos às palavras de sabedoria, né? E dentro desse contexto aqui, que nós temos que o nosso rabino traz para nós aqui, desse zombador, né? Lá no capítulo 26 de Provérbios, né? Então, nos fala lá os versos 11 e 12, né? Que diz assim: como um cachorro que retorna a seu vômito, assim é o tolo que repete as suas tolices. Então, o tolo que repete as suas tolices, o zombador que repete as suas zombarias e etc., ele é como um cão que volta ao seu vômito. Essa é a realidade. Então, o verso 12 diz: vês alguém que se considera sábio a teus próprios olhos? Esse é o famoso zombador, o bambambam, aquele que se acha o bom, aquele que se acha o mais importante de todos, aquele que se posiciona como mais sábio do que os outros, aquele que se posiciona como que eu sei mais, eu faço mais, né? Então, portanto, eu sou melhor do que todos. Então, diz, há mais esperança para um tolo do que para ele. Por quê? Porque ele é um louco, ele é o maior dos loucos. É o que significa segundo os nossos comentaristas. O tolo aqui significa aquele que não tem conhecimento, aquele que não sabe. Então há mais esperança para este, por quê? Porque a partir do momento que ele se desperta para conhecer, porque aqui a tolice, o tolo, significa aquele que não tem conhecimento, então a partir do momento que ele vai para o campo do conhecimento, ele vai de forma simples e humilde, porque ele quer realmente aprender, quer realmente ter como base na sua vida a verdade. E ele vai, de forma simples e humilde, ele vai se dedicar ao aprendizado. Enquanto que o nécio, né, o louco ou o maior dos loucos, é aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. Eu sou mais do que você. Simplesmente isso através das suas atitudes e através das suas palavras. Por isso o conselho do nosso rabino Rav Tzihai é: escolha a sua companhia. Saiba escolher a sua companhia. Por quê? Porque um pecador dentro deste nível de ser um zombador, escarnecedor da verdade, da sabedoria, ele pode trazer uma desgraça para um grupo inteiro e pode fazer com que as pessoas percam méritos. Por isso, o nosso rabino fala, quando nós de fato vivemos Shemirat Halashon, guardar a língua para essas idiotices, nós temos méritos, as nossas preces têm méritos, né? Então, dentro desse escopo, ele simplesmente fala que as nossas palavras, simplesmente, elas podem, de fato, fazer milagres, grandes e maravilhosas coisas. As nossas palavras poderão surtir efeitos preciosos, positivos, que pode fazer com que a face da terra seja iluminada com a sabedoria que vem de Deus. Por isso, que nós possamos estar cada dia mais iluminando a face da terra com a sabedoria, não do louco, do nécio, não do zombador, mas com a sabedoria de Deus, porque a zombaria, aliás, a sabedoria do nécio, do zombador, é uma verdadeira idiotice. Seja forte, seja luz, seja sábio para iluminar a face da terra. Shalom, shalom. Até amanhã.